passe. O líder governista no Senado, o republicano Mitch McConnell, se comprometeu a negociar o futuro dos Dreamers, os imigrantes não documentados que entraram no país quando ainda eram crianças ou adolescentes, desde que os democratas aprovassem uma medida para financiar o governo federal até o dia 8 de fevereiro. O líder da oposição democrata, o senador Chuck Schumer, aceitou a barganha, mas aproveitou para provocar Donald Trump. O presidente, o grande negociador, ficou de lado, ele disse. The great deal-making president sat on the sidelines. É que Trump desapareceu durante o confronto entre os partidos. Quando muito, usou as redes sociais para culpar os democratas pelo impasse. Os republicanos dizem que encerrar a paralisação do governo foi uma vitória. A oposição viu isso como uma aposta para avançar na questão imigratória, com direito a voltar a negar verbas para o governo se nada acontecer nos próximos 17 dias. John Hudak, especialista em estudos governamentais no Centro de Pesquisas Brookings, diz que parar o governo tem custos econômicos e políticos. Se voltarmos à mesma situação em fevereiro, porque os republicanos não cumpriram a promessa, eles é que serão considerados culpados. O impasse foi resolvido por enquanto. Os dois partidos dizem que vão trabalhar juntos em assuntos como imigração, saúde e infraestrutura. Mas na prática, o consenso não vai ser nada simples. Especialmente porque em novembro desse ano, o país vai eleger novos deputados e senadores. E republicanos e democratas vão fazer de tudo para ter maioria aqui no Congresso. A crise provocada pela declaração de independência da região da Catalunha teve hoje mais um capítulo no Judiciário espanhol. A Justiça da Espanha rejeitou um novo mandado de prisão europeu contra Carles Puigdemont, pedido pelo procurador, e manteve apenas a ordem de prisão dentro do território espanhol. O líder independentista hoje saiu da Bélgica e foi à Dinamarca participar de uma conferência sobre a Catalunha. Acusado de rebelião, há 80 dias, Puigdemont fugiu para Bruxelas para evitar o cárcere. Outros 4 líderes do movimento pela independência estão na cadeia. O novo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs Carles Puigdemont como presidente do governo da Catalunha. Ele tem o apoio dos partidos pró-independência, que conseguiram a maioria nas eleições de dezembro passado. Torrent chamou a candidatura de Puigdemont de absolutamente legítima e assegurou que irá fazer tudo para proteger os direitos à participação política de todos os deputados da Câmara. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, ameaçou prolongar a intervenção na Catalunha se Puigdemont for eleito no exílio. Enquanto isso, um movimento que começou como uma brincadeira está ganhando cada vez mais simpatizantes. Em Barcelona e Tarragona, os partidos separatistas não obtiveram a maioria. Um grupo propôs, então, que se a Catalunha se separar da Espanha, Tarragona e Barcelona se unam e formem uma região independente, a Tabárnia, que teria 6 milhões de cidadãos. A Tabárnia já tem até um presidente, o ator e dramaturgo Albert Boadella. Ele diz que, assim como Puigdemont, ele também está no exílio, só que em Madrid. A ideia era fazer uma sátira ao movimento pela independência, mas a campanha na internet já colheu 300 mil assinaturas. E assim como fizeram os separatistas, o movimento pela Tabárnia quer organizar um plebiscito pela permanência dentro da Espanha. O Papa Francisco pediu desculpas hoje por um comentário que fez durante a viagem ao Chile. Semana passada, o Papa defendeu um bispo chileno acusado de ter acobertado abusos sexuais cometidos por padres. Francisco disse que não havia provas e que as acusações não passavam de calúnias. Durante o voo de volta a Roma, Francisco disse que não pretendia magoar as vítimas de abusos e que sentia muito. A capital do Japão teve hoje o treinamento para um desastre.
a simulação de um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Mais de 200 voluntários participaram da simulação que ocorreu numa região de Tóquio bastante movimentada. Divididos em grupos, eles vão aprender como agir em caso de um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Um receio para muitos. Em 2017, foram mais de 20 lançamentos de foguetes pelo regime de Pyongyang, alguns sobrevoando o Japão. Um míssil do norte levaria no máximo 10 minutos para chegar a Tóquio. E nem a recente aproximação das Coreias, com um acordo para que os norte-coreanos participem dos Jogos de Inverno, tranquilizou os japoneses. O alerta de um ataque virá pelos telefones celulares e pelos alto-falantes espalhados pela cidade. Como o tempo será curto, a principal recomendação é buscar uma estação de metrô. Há muitas por Tóquio e um abrigo subterrâneo é a melhor proteção. Simulações como essa já foram realizadas em outras cidades japonesas, só que bem menores. Quando Tóquio faz um treinamento assim, é para deixar bem claro que os japoneses temem a possibilidade de um ataque de mísseis ou que um acidente acabe levando a uma guerra. Um temor justificado, especialmente quando a gente lembra o que esse povo já enfrentou. Em 1945, Tóquio foi bombardeada pelos americanos no fim da Segunda Guerra Mundial. A cidade teve áreas enormes devastadas. Mais de 100 mil pessoas morreram em apenas uma noite. As amigas Kyoko e Chio tinham 6 anos de idade e lembram do medo, do som das sirenes, das famílias deixando a capital às pressas. Mais de 70 anos depois, se espantam que isso possa se repetir. Já estou velha, diz a senhora Kyoko, e pensando nos meus filhos, nos meus netos, gostaria que conseguíssemos viver em paz. Hora da previsão do tempo e olha quem está de volta a casa. Boa noite, Maju. Bem-vinda de volta ao JN. Obrigada, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. O que temos para terça-feira? Vamos lá, Renata, vamos fazer um raio-x aqui do dia de hoje, porque o padrão verão está em pleno funcionamento em grande parte do país, como mostram aqui essas nuvens carregadas aqui. Mas são estes núcleos de chuva no sul que merecem atenção especial, principalmente os que devem atingir áreas do Rio Grande do Sul, com destaque para o oeste gaúcho, onde a chuva deve chegar com força e com volume, como lá em Santa Rosa. Olha só, são esperados 58 milímetros em um único dia. Em Santa Maria, 49 milímetros e em Porto Alegre, 16. Chuva que pode vir em forma daquele pacote completo, com raios, rajadas de vento e até granizo. Por trás dessa chuva toda, tem o dedo dessas duas baixas pressões aqui, que funcionam como uma fábrica de nuvens pesadas, quando giram o ar e levantam esse ar quente. E tem também os jatos de baixos níveis que trazem para o sul, o calor e a umidade lá da Amazônia. Entre Santa Catarina e parte de Minas Gerais, aqui nesse laranja, a chuva pode pipocar em diferentes pontos e com diferentes intensidades. Às vezes fraca, outras vezes forte. Floripa pode ter esse tipo de chuva e máxima de 34 graus. E, aliás, o CIRAM, que monitora as chuvas lá em Santa Catarina, informou hoje que choveu cerca de 590 milímetros desde o começo do ano até agora em Jurerê, que é uma praia de lá. Isso é muito, a média do mês são 200 milímetros. E as pancadas fortes podem atingir Rio, São Paulo, aliás, já choveu no Rio, Renata, e Belo Horizonte, e tem calorão nessas capitais. Então vamos subir um pouquinho mais no mapa nas outras regiões, Maju. Vamos lá, vamos para o norte e para o nordeste, porque parte do norte da região nordeste está sentindo aí o impacto da zona de convergência intertropical, mais conhecida como Zecite, com as águas marítimas mais quentinhas na região. Esse corredor de nebulosidade se aproxima e dá-lhe chuva. Fortaleza, São Luís e Natal são candidatas, aí é um dia inteirinho de chuva, já tempo firme, o dia todo, em tempo integral, só em áreas de Roraima e nesse amarelo aqui, olha, entre parte do Espírito Santo, avançando por norte de Minas, áreas de Goiás, também aqui da Bahia, em Sergipe, interior de Alagoas e de Pernambuco. Vitória, Goiânia e Boa Vista estão no clube aí do sol e dos 35 graus, Renata. Sol e calorão. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, como o Brasil conseguiu elevar o nível da equipe nos Jogos Olímpicos de Inverno? Esse ano